Oséias Reis dos Santos nasceu no dia 14 de maio de 1971, em Salvador, Bahia. Um dos 8 filhos do seu Manuel e da dona Ana Reis, a infância do Oséias foi extremamente humilde e o garoto aprendeu desde cedo que poderia ser na bola uma grande chance de mudar de vida. Assim, ele começou a jogar na várzea quando era adolescente, mais precisamente no bairro Alto da Terezinha, quando foi visto por um olheiro e levado a Galícia, um clube modesto da capital baiana. Foi no ano de 1990 que o Oséias debutou no futebol profissional. Seu time, o Galícia, jogava a seletiva da Série C. Nos anos seguintes, seguiu no clube e conseguiu um contrato com o futebol espanhol. O clube foi o Juvenil de Pontereas, que jogava a terceirona lá da Espanha. Lá, sofreu racismo e passou muitas dificuldades, até fome, quando acabou regressando ao futebol brasileiro. O destino foi o Maruinense do Sergipe. O time jogava o estadual sergipano e no brasileiro parou nas quartas de final da terceira divisão. O Oséias ainda marcou 8 gols em 3 jogos registrados. Após o destaque, em 1995, o Uberlândia contratou o jogador, que na época passou a receber R$1.000 por mês, e teve maior destaque a nível nacional, mesmo permanecendo na terceira divisão. No Campeonato Mineiro, o clube ficou em 12º lugar, e na metade do ano, ele acabou negociado com o Atlético. Pelo Uberlândia foram 19 partidas e 7 gols marcados. Sendo assim, ele passou a vestir as cores do Furacão. Nesse ano, o time estava na Série B do Brasileirão e o Oséias foi uma peça fundamental, junto de Paulo Rink, na campanha do acesso do clube. No quadrangular final, o Atlético deixou o rival Coritiba para trás e, além do acesso, subiu com a alcunha de campeão nacional, o primeiro título da carreira do jogador. E além disso, com 14 gols, ele foi o goleador máximo da segundona daquele ano de 95. Já em 1996, pela primeira vez na carreira, jogando a Série A do Brasileirão, o centroavante seguiu muito bem, junto do seu companheiro de ataque Paulo Rink, e assim eles formaram uma das melhores duplas agora na primeira divisão. O Furacão caiu nas oitavas de final da Copa do Brasil, quando perdeu do Grêmio, e no Brasileirão a campanha foi abreviada nas quartas, com derrota diante do Atlético de Minas. No ano, o Oséias disputou 26 partidas e fez 14 gols. A grande fase no Atlético rendeu convocação para a seleção brasileira. Entre novembro e dezembro daquele ano, foi chamado e disputou 2 partidas, a primeira contra Camarões e a segunda contra a Bósnia. Depois disso, não voltou mais a ser lembrado em nenhum momento da carreira, portanto, com a amarelinha foram 2 jogos. 1997 foi o último ano do Oséias vestindo o vermelho e preto do Atlético. O clube fez uma campanha discreta no Brasileirão e na Copa do Brasil também não chegou às fases decisivas. Com destaque, o jogador acabou negociado com o Palmeiras, que na época tinha o aporte financeiro da Parmalat e pagou $7 milhões por ele, montando um time muito forte. Sendo assim, ele deixou o CT do Caju rumo à academia de futebol. Pelo Atlético foram 68 partidas, 44 gols e 1 troféu conquistado. No segundo semestre desse mesmo ano, o jogador passou a defender o estrelado Palmeiras. Nesse ano teve de enfrentar a concorrência de Luizão, Viola e Euler. Assim acabou tendo menos minutos do que nos anos anteriores e com o clube acabou sendo vice-campeão brasileiro, perdendo do Vasco da Gama na final. Em 1998, se firmou no time sob o comando de Felipão e foi o atleta que mais disputou partidas no ano. Em uma delas, no Paulistão, o Oséias fez um gol contra histórico e inusitado, que beneficiou o maior rival do Palmeiras, o Corinthians, em um derby no Morumbi.
aquele chute de cabeça contra o Corinthians. Golaço! O Paulo Nunes, quando ele veio aqui na semana passada, há 2 semanas mais ou menos, ele falou que você achou que você estava no ataque. Muitas pessoas falaram isso, entendeu? É porque o Filipão, como sou jogador alto, eles, quando tinha escanteio contra a nossa equipe, como sou jogador, eu tinha que voltar para pegar um dos zagueiros. Eu não recordo por qual foi o zagueiro que eu estava pegando naquela ocasião. E o Filipão sempre falou, olha, você marca o seu, porque se ele fizer gol, então o culpado é você. Então a gente se preocupava muito. E o Marcelinho, ele bate uma falta muito... A bola desce rápido. A minha intenção era meter de novo para escanteio. Para jogar para fora. Exatamente. Mas mostrando na televisão, cara, porra, foi um golaço. O Paulo Nunes outro dia esteve aqui. Total O Paulo Nunes esteve aqui e disse que no vestiário, o Filipão olhou para você e disse, mas... O que aconteceu contigo, tchê? O clube foi extremamente competitivo e jogou bem em todos os torneios que disputou, como por exemplo o Paulistão, onde foi eliminado na semi, tal qual no torneio Rio-São Paulo. Já na Copa do Brasil, o Verdão deixou para trás Sport e Santos para chegar na final. Contra ambos, o Oséias deixou o seu, em quartas de final e semifinal, respectivamente. Cruza da esquerda e Oséias marca de cabeça, 1-1. E na grande decisão, deu assistência e marcou o gol do título alviverde na vitória por 2-0, que reverteu a derrota em BH por 1-0 diante do Cruzeiro. Sem ângulo, dá um chute meio mágico. No final do jogo, o Palmeiras consegue o segundo gol. O Palmeiras vai adiando, vai cancelando a decisão por pênaltis. 2-0, na falta do Zinho, na largada do Paulo César e no gol meio sem ângulo, na vontade e na força do Oséias. Copa 98, a Globo é mais Brasil. O Palmeiras ganhava pela primeira vez o segundo torneio mais relevante do país. E o atacante caiu nas graças da torcida quando marcou contra o mesmo time na final da Copa Mercosul, no triunfo por 3-1. Dessa forma, o Palmeiras ganhou seu segundo título na temporada. E nesse ano, o Oséias foi a campo em 66 partidas e marcou 28 vezes. Já em 1999, o Palmeiras continuou sendo um dos melhores times do país, com um plantel recheado de bons jogadores e craques. Assim, o clube foi semifinalista da Copa do Brasil e foi vice no estadual, quando foi batido pelo Corinthians. No mais, ainda foi vice-campeão da Mercosul daquele ano, perdendo a decisão para o Flamengo. O único troféu e mais importante da história do clube até aquele momento foi da Libertadores. Com a lendária dupla de ataque formada com Paulo Nunes, o Palmeiras foi avançando as fases e na decisão, após derrota na Colômbia, reverteu jogando em casa contra o Deportivo Cali. Um dos gols do triunfo por 2-1 marcado justamente pelo centroavante. Nos pênaltis, vitória por 4-3 e o Verdão conquistava a América. Com esse feito, o clube se qualificou para jogar a Copa Intercontinental, ou seja, o Mundial de Clubes da época, e encarou o Manchester United. O Oséias atuou em 34 minutos naquele jogo e não conseguiu reverter a situação adversa. Derrota por 1-0 para os ingleses e vice. Dessa forma, o atacante se despediu do clube como um jogador de extrema importância, um dos momentos mais importantes da história palestrina. Pelo Palmeiras foram 172 jogos, 65 gols e 3 títulos conquistados.
carrasco do Cruzeiro em 1998 foi justamente para a Toca da Raposa que o Oséias levou seus gols no ano 2000. Comprado por cerca de 3,6 milhões de dólares, num time também forte coletivamente, foi vice-campeão mineiro daquele ano e vice da Copa Sul Minas. No Brasileirão, caiu na semifinal e na Copa do Brasil chegou à decisão. Encarou São Paulo em 2 partidas e de virada no Mineirão lotado, derrotou o tricolor por 2-1 e assim, mesmo não marcando, o Oséias faturou o seu segundo título de Copa do Brasil e nessa oportunidade foi também o artilheiro da competição com 10 gols marcados. Nesse primeiro ano em Minas Gerais foram 69 aparições com 31 bolas nas redes. No ano seguinte, o Cruzeiro teve o privilégio de disputar a Libertadores, entretanto, acabou não passando das quartas de final. No estadual, não foi sequer finalista, e a única conquista do clube nesse ano 2001 foi a Copa Sul Minas. O time cruzeirense venceu os 2 jogos da decisão contra o Coritiba e fez 5-0 no placar agregado. O centroavante deixou o seu no primeiro jogo. De bola, olha o Oséias partindo, sozinho, na cara do gol, pode fazer, Oséias bateu, Ney, gol! O Cruzeiro chega lá! Oséias, vai garoto, coloca! Coloca teu nome na tela da Globo. Oséias aos 27. Faz o segundo do time azul celeste aqui em Curitiba. No final do ano, acabou deixando mais um clube após mais uma curta e vitoriosa passagem. Pelo Cruzeiro, fez 53 gols ao longo de 126 partidas e conquistou 2 títulos. A trajetória do Oséias em grandes clubes do futebol nacional continuou quando ele desceu a serra e passou a defender o Santos Futebol Clube. Como jogou apenas os primeiros meses do ano pelo time da Vila, ele acabou não participando do título brasileiro conquistado pelo Peixe naquele ano. Ainda jogou o torneio Rio-São Paulo e a Copa do Brasil, onde o Santos não teve destaque antes de ser negociado com o futebol japonês. Pelo alvinegro praiano, o Oséias disputou somente 11 partidas e marcou 3 vezes. Portanto, no mesmo ano, o atacante viajou o mundo para defender seu novo time. Teve boa adaptação com vários outros brasileiros que já estavam lá, e nesse primeiro ano no Vissel não ganhou títulos, terminando apenas em 14º lugar na J-League, ou seja, a Liga Japonesa. Seguiu na equipe em 2003 e o panorama não se alterou. O melhor resultado coletivo do Vissel Kobe foi na Taça do Imperador, quando caiu nas quartas de final. No final desse ano, ele deixou a Terra do Sol Nascente para voltar ao Brasil. Pelo clube, totalizou 50 partidas em 1 ano e meio, com 24 gols marcados. Sendo assim, em 2004, com 33 anos, o destino do Oséias foi o Internacional de Porto Alegre. Acabou não tendo o destaque que esperava-se dele e ficou apagado, tendo concorrentes para a posição como Fernandão, Rafael Sobis e Nilmar. No Brasileiro, esse time foi o 8º colocado e no Gauchão avançou as fases até a final para derrotar o extinto Ubra por 2-1. Essa foi a única conquista relevante coletiva. Em meados de julho, o Oséias deixou o Inter e voltou ao Japão. Pelo Colorado, somou 24 aparições, nas quais fez 5 gols e levantou uma taça. O novo destino foi o Albirex Niigata. Num time sem grande expressão, não brigou por conquistas importantes e a estadia do veterano jogador por lá foi curta. Pelo clube foram 12 jogos e 4 gols. Com 34 anos, o experiente centroavante assinou com o Brasiliense. Chegou no segundo semestre e, portanto, não participou do título estadual. Só jogou a partir daí o Brasileirão daquele ano, no qual o time do Distrito Federal foi muito mal. Terminou como lanterna e rebaixado para a Série B de 2006. Após isso, o Oséias pendurou as suas chuteiras. Pelo Brasiliense, totalizou 19 partidas e 4 gols marcados. Jogando por clubes em quase 15 anos como atleta profissional, foram 514 jogos oficiais, 231 gols marcados e 7 títulos coletivos.
Depois de aposentado dos gramados, o Oséias passou a jogar showball com a camisa verde e branca do Palmeiras. E como você pode ver, Ozeinha da Bahia, como ficou carinhosamente conhecido, foi um grande atacante dos anos 90 no futebol brasileiro. Sempre bem posicionado, com faro de gols apurado, ele era um terror para os zagueiros. Um estilo diferenciado de um matador nato. O Rudy Gullit da Baixada tem o nome na história de clubes como o Atlético, Palmeiras e o Cruzeiro. O 9 à moda antiga, que jogou muito e com certeza merecia ter a sua trajetória contada. A você que assistiu até aqui, eu só tenho a agradecer, pedir que você compartilhe este canal com seus amigos. Semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!